elas estão fazendo um documentário sobre o Rio Paraíba, sobre a transposição da água do Rio Paraíba para São Paulo, que a gente não quer que aconteça. O rio está morrendo, o rio está com pouca água, o rio foi desviado para o Rio Guandu, entendeu? Para Fontes. Então a gente não quer saber desse negócio de transposição do Rio Paraíba para São Paulo não, cara. O Rio Paraíba está perdendo suas margens, perdendo suas águas, seu leito. E é isso que a gente quer. A gente está fazendo um documentário sobre o Rio Paraíba. Bom, no momento nós estamos vivendo uma polêmica muito grande com a segunda transposição. O Estado de São Paulo ele está com problema de abastecimento na Cantareira e está solicitando retirar a água do Rio Paraíba do Sul para alimentar essa região. O que ocorre? Mediante estudos que estão sendo feitos, São Paulo tem inúmeras opções de aumentar a reservação de Cantareira sem contar com o Rio Paraíba do Sul. E o estado do Rio não tem outra opção. Nós contamos com o Rio Paraíba do Sul, que banha os nossos municípios, e os seus afluentes. Sinceramente, o Rio Paraíba, pelo que eu ouço de história das pessoas que viviam aqui, o rio deu uma boa baixada, assim. As pessoas nadavam, pescavam, não fazem mais isso. O rio, antigamente, as pessoas podiam nadar nele, tinha todos os tipos de peixe. E atualmente ele está sujo, as pessoas não podem mais fazer o que elas faziam antigamente. Aqui em Barra do Piraí, a gente já vive, desde 1954, com a primeira transposição que foi feita do Rio Paraíba do Sul, que já causa bastante impacto, não só causou durante esses anos todos, como ainda que nós recebemos abaixo, a jusante da barragem, apenas 1/3 dessas águas. 2/3 são desviados para o rio, para o sistema Light Guandu, para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, não só de abastecimento público, das residências, residencial, como também das indústrias, e também a contenção da intrusão salina. E o rio não tinha essa poluição toda que tá aí. Tomava-se um banho sem depois ter ziquezira na pele, né? É isso aí. Eu gostaria que esse rio fosse mais limpo um pouco. Nós precisamos dessa água, né? Precisamos dessa água. Nós precisamos muito dessa água. A gente precisa primeiro recordar e ter certeza que o Rio Paraíba do Sul ele é um dos 10 mais importantes do país, visto que ele passa no eixo Rio-São Paulo e Minas Gerais, é o eixo mais desenvolvido industrialmente. Segundo ponto, o que a gente não pode de forma alguma esquecer é que a gente polui a própria água que nós bebemos. A gente faz uma ação agressiva no rio aqui e um pouco ali à frente nós temos uma captação de água que trata a água é a mesma água que a gente bebe. Então isso é um pouco surreal se a gente for pensar do ponto de vista da nossa própria preservação, da nossa própria saúde, do bem-estar. Então é impossível a gente conviver com a possibilidade de poluir a própria água que a gente consome de alguma forma. Lava roupa sem parar. Lava roupa sem parar. Lava roupa sem parar. Alô, seu coisinha. Tudo jóia? Tudo jóia. Vai andar de canoa ou não vai? Bora. Vamos. Isso aí, agora se não tratar desse rio, isso vai acabar. A situação tá crítica aqui? Tá muito sujo. Tá. Agora Paraíba dia por dia tá secando. E com a transportagem, a gente doando água para São Paulo. Agora se tirar a água aí acaba. Aí só lasca a água de bosta, que todo mundo joga de esgoto aí dentro do Paraíba. O esgoto é todo... Tudo aqui dentro. Tudo cai aqui. É de toda a região ou apenas das... Barra do Piraí, de São Paulo, vem tudo caindo aí dentro aí. De São Paulo para baixo, o esgoto cai tudo dentro da água. E a região consome os peixes. Passa boi, passa cavalo, passa cabrito, passa tudo aí dentro do morro. Capivara. Tudo, nós tudo aí. Nós tudo, né? E nós, essa água aí, nós depende dela, né? Tanto para água quanto para consumo também, com a pesca. Para tudo essa água. E sempre do quintal, da pesca, trabalhou nas fábricas aí ou não? Não, só tirei areia. Só areia. Só areia.
E aí hoje quando eu passei, você estava tirando na massa. Tirando de cima da canoa. Agora não tem mais areia aí, mas de primeiro tinha muita areia aí. Estão querendo tirar água, tá até fazendo um negócio aí para não tirar água do rio. Da transposição do rio, né? Tá numa questão aí. Vai afetar inúmeros municípios, inclusive municípios do próprio estado de São Paulo, e todos que estão abaixo. Quando a gente fala muito Barra do Piraí, porque nós temos a primeira transposição já aqui. Se eu chego na barragem de Santa Cecília uma quantidade menor de água, não só prejudica o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro, Barra do Piraí e todos os municípios que estão abaixo. Vassouras, Três Rios, Paraíba do Sul e a Foz, que é muito prejudicado na altura de Campos, São João da Barra, que é muito prejudicado com essas reduções de vazão. E como que você acha que está o rio, as condições? Tá bom não, que às vezes quando há pouco tempo aí jogaram negócio de veneno, né? No rio. Outro ponto que merece bastante destaque em relação à poluição do Paraíba do Sul é o volume de empresas que não tem tanto rigor ambiental ou tanto controle ambiental. Apesar disso estar evoluindo com o tempo e a gente está conseguindo ter uma melhor possibilidade de alcançar esses agentes, ainda existe uma série de coisas que não tem o controle, que é informado de forma errônea, que não se conhece exatamente o funcionamento interno de uma empresa, do que ela polui, do que ela está lançando. Então a gente tem hoje também, apesar de ser um dos rios mais importantes, a gente tem um nível de contaminação extremamente alto no Paraíba do Sul, principalmente por causa tanto desse índice de desenvolvimento industrial que existe na bacia dele, quanto do volume de cidades, o número de pessoas que moram no entorno do rio. São mais de 150 cidades que existem no entorno do Paraíba do Sul, considerando os 3 estados. Então a possibilidade de contaminação é muito grande. O senhor já pescou no rio já? Várias vezes. E como é que está a pesca hoje? Hoje está escasso, né? Está difícil. O peixe acabou, não tem mais peixe ali. De primeiro, acabou tudo. Agora só pesca mandi, bagre, traíra, acará, só isso. Agora de primeiro tinha piabanha, tinha dourado, tinha surubi, tinha muito peixe. Hoje não tem mais nada, acabou tudo. Leandro, a gente eventualmente vê pessoas pescando nas pontes de Barra do Piraí. Queria que você falasse sobre o consumo do peixe nas condições e os níveis de poluição que há no rio. Então, existe inclusive um estudo extremamente alarmante, existem alguns índices de esteroides, de hormônios no rio, no Paraíba do Sul, que não se sabe exatamente qual que é a função disso no corpo, qual que é a ação disso no corpo, mas se espera que seja bastante maléfico. Hoje tem os peixes, esses peixes estão condenados, segundo a informação da Fundação Oswaldo Cruz. Um dia, na época da minha mãe, já foi limpo, foi usado para se banhar, como tinha apelido de prainha lá onde eu moro. O pessoal levava cadeira, levava guarda-sol, ficava todo mundo na beira do rio. Não tem comparação, dá até tristeza em saber que um dia esse rio foi usado como uma fonte de banho, de diversão, e hoje em dia só traz essa mágoa pra gente, que é essa poluição que está aí hoje. A prefeitura de tudo era água, eles que aterraram lá. Isso, o rio passava aqui, isso aqui era uma ilha. Onde tem essa parte aqui da prefeitura, esse ginásio aqui, nós estamos dentro do rio. Aqui tudo era água, aqui lá embaixo tudo era água. Então nós estamos no antigo leito do rio. Nós estamos dentro do rio, no leito do rio. Agora foi aterrando, ficou isso aí. Isso aqui tudo é ateu. Porque falar dele, todo mundo fala assim, mas estar perto, ter contato e ver uma pessoa que convive com ele diariamente, depende dele para sobrevivência, é diferente. É muito interessante a gente pegar várias coisas que não estão no nosso cotidiano e a gente vê ter uma outra visão do ambiente, das coisas todas. Muito bom. É interessante. Acho que vai gerar bastante crítica na cidade. Quem sabe melhorias. Esperamos. Você já contribuiu para o meio ambiente, para o rio? De que forma? Olha, eu tento pelo menos não espalhar lixo por aí. Tento fazer minhas atividades cotidianas, me preocupando minimamente possível. Alguma vez você já prejudicou o rio, por exemplo?
Não que eu me lembre. Aliás, é provável que sim, porque acho que a cidade toda joga coisa nesse rio. A gente polui e a gente mesmo não percebe isso. Tudo que a gente faz, quem acaba sofrendo consequência é o rio. E quem precisa do rio somos nós, ele não precisa da gente. Cada um tem que fazer o seu papel, né? Cada cidadão. Mas isso depende mais das autoridades. Eles que estão com o poder na mão, né? A poluição das indústrias. É impossível a gente estar monitorando todos os índices de qualidade e poder garantir que a qualidade tanto da água quanto do peixe, até mesmo da água que é distribuída, por haver uma série de novos contaminantes, é difícil conseguir garantir que aquela água ela não vai trazer nenhum risco, que aquele peixe ele vai ser 100% sadio para a nossa alimentação. Então é mais um fato que também é muito importante a gente destacar. Está na hora da gente preservar o rio, está na hora da gente despertar o nosso entendimento para saber o que acontece e quais riscos a gente está expostos e principalmente a gente começar a agir para evitar que a contaminação atinja a poluição que crie algum ônus para a gente. Então, conclusão, mas cada um tem que fazer o seu papel, viu? Evitar de jogar a gordura na pia, né? Ter um vasilhame próprio para isso, né? Então, cada um fazendo a sua parte, já vai melhorando, porque a situação é difícil. Tem que tomar conta, né? Não largar e tirar esse restinho d'água, né, cara? E tirar essa água daí, acabou por aí. A população, a poluição, tudo que tem hoje. Então o rio é a nossa vida. É só o que eu tenho a dizer. Minha é de milhões de pessoas. Quando eu vejo, mas ainda assim tenho esperança, porque quando eu vejo um peixe, nem que seja um do grande, eu vejo que esse peixe é o que nos dá esperança, que um dia possa voltar. É difícil, a gente às vezes espera por um milagre, mas se a gente tomar precauções e cuidado com o nosso meio ambiente, o nosso rio, eu acho que a gente consegue, pelo menos um pouco. Mas é um pequeno recado. Rio, 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 rio que corre pro mar, Rio Paraíba do Sul, sem forças pra respirar. Rio, 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 rio que corre pro mar, Rio Paraíba do Sul, sem forças pra respirar. Rio sofrido na ferida, não quer cicatrizar. O rio vem perdendo a sua vida, o rio sem forças pra lutar. Rio, 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 rio que corre pro mar, Rio Paraíba do Sul, sem forças pra respirar. Rio, 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 rio que corre pro mar, o Rio Paraíba do Sul, sem forças para respirar. Quer transpor as suas águas, querem levar daqui pra lá, águas que banham seu leito, que nunca voltarão ao mar. Rio, 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 rio que corre pro mar, Rio Paraíba do Sul, sem forças para respirar. Rio, 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 rio que corre pro mar, Rio Paraíba do Sul, sem forças para respirar. Rio Paraíba do Sul, sem forças para respirar. Rio Paraíba do Sul, sem forças para respirar.